Olá, tudo bem com você? Legal, eu espero que sim. Bem, faz tempo que eu não gravo um screencast sobre algum conteúdo técnico de desenvolvimento. E aí, hoje eu estava pela manhã fazendo o meu exercício quando de repente uma ideia fez um pop na minha cabeça, como se fosse um pop-up. E aí eu pensei, puxa, NPM é uma coisa que tem bastante assunto, renderia um screencast muito legal. Então eu vim para casa pensando o que eu poderia falar do NPM do ponto de vista do desenvolvimento front-end. Então é isso que você verá nos próximos minutos neste novo screencast do Vedovelli. Seja bem-vindo. Eu gostaria de começar falando antes sobre o Node.js. Então eu gostaria de explicar para você o que é esse cara. Bem, o Node.js é o JavaScript que se libertou do browser. E o browser é um ambiente super restrito. Por exemplo, o browser não tem acesso ao sistema de arquivos da máquina, o file system, exatamente por uma questão de segurança. A grande maioria das ameaças vem através de uma conexão na internet. Então o browser foi construído, o conceito dele, de trabalhar sempre com essa camada de segurança. Então o JavaScript ele está restrito ao browser. Porém, um certo dia, um desenvolvedor brilhante decidiu tirar o JavaScript do browser. E isso foi possível graças ao Google Chrome, porque a sua máquina de interpretação do JavaScript, chamada V8, ela era de código aberto. Então ele leu ali, com o conhecimento que tinha, ele pensou, puxa, eu posso tirar isso do browser e colocar isso para rodar no computador. E isso abriu um mundo de possibilidades. Por quê? JavaScript é a linguagem mais popular do mundo. Já era uma grande linguagem em termos de popularidade quando o Node.js surgiu. Com o seu surgimento, explodiu a popularidade do JavaScript. Então entenda, o Node.js ele é instalado e ele roda num computador, fora do browser. E esse computador ele pode ser um servidor. Então, no início, o Node ficou conhecido como algo que possibilita rodar o JavaScript no servidor, mas ele é muito mais do que isso. Ele está instalado num computador e este computador pode ser um servidor, mas também pode ser a sua máquina de desenvolvimento. E foi aí então que a galera do front-end pensou, puxa, o Node tem dezenas de milhares de pacotes, não seria legal a gente poder usar esses pacotes, instalar esses pacotes no nosso desenvolvimento para o browser? Pois é, aí um outro desenvolvedor brilhante teve a ideia de construir algo que pegasse o código de diversos pacotes e juntasse num único arquivo JS, que é algo que o browser consegue compreender, porque no browser o JavaScript não tem imports, mas se diversos arquivos forem concatenados, então o browser poderá exibir o resultado. Então, olha só que legal, um mundo novo de possibilidades se abriu. Indo um pouco além, o fato do Node estar muito próximo e o fato dele poder interagir com o sistema de arquivos fez com que diversos aplicativos fossem desenvolvidos em JavaScript. Então, você simplesmente utiliza o NPM para instalar. Normalmente você instala de forma global para que o comando esteja à disposição a partir de qualquer diretório que você esteja no seu sistema operacional e basta digitar o nome do comando com os parâmetros esperados. Normalmente existe uma documentação para isso e você tem algo rodando ali para te ajudar no seu desenvolvimento. Então, eu vou agora mostrar um exemplo. Primeira coisa é um web server. Vamos supor que você criou um arquivo HTML ou início de um projeto e você quer só rodar no browser para ver como é que tá, mas você não quer instalar um ambiente completo. Então é muito simples, npm i de install -g de forma global, ou seja, de qualquer pasta no seu computador, você poderá rodar HTTP Server. Eu não vou instalar porque eu já tenho na minha máquina, e aí, uma vez instalado, HTTP Server de dentro da pasta. Se você não passar a porta naquela flag --port, ele vai rodar na 8080. Caso você queira qualquer outra porta, basta você informar ali. E aí, ele está rodando neste endereço aqui,
pode ser também localhost 8081 ou ainda 127.0.0.1. Ele está expondo para o browser todo o conteúdo da minha pasta home. Muito legal, né? Outros exemplos, Webpack, o que mais? View Client, View Init, que é um método, o template Webpack e o nome do projeto, né? Poderíamos colocar aqui um projeto qualquer. Legal, né? Outro, Create React Native App. E aí você põe o nome do projeto. Legal. Tudo isso foi possibilitado pelo Node.js. Legal, né? Então, agora que eu fiz esse overview para você sobre o que é o Node, então agora eu vou me aprofundar no uso do NPM. Você me viu rodando npm install-g alguma coisa, mas eu não te disse como que você chega a ter o npm à sua disposição no seu terminal. Então, eu voltarei aqui no browser, e aí no site do Node.js, perceba que ele já identificou a minha plataforma e está me oferecendo duas versões para download. O que são essas versões? Então a versão mais atual é a 9.4.0 e a versão LTS é a 8.9.4. LTS significa Long Term Support. Então, normalmente produtos comerciais exigem que você tenha a versão LTS, que você rode o produto deles com a LTS. Por quê? Por ela ser mantida por mais tempo, é garantido que eles podem ficar com uma versão no mercado por mais tempo também. Isso dá mais segurança no desenvolvimento de qualquer produto, mas especialmente no caso de um produto comercial. Normalmente você vai utilizar a versão corrente, que é a versão 9.4.0, na época da gravação desse vídeo. Provavelmente, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, a versão será outra. E aí, o NPM ele já faz parte do ecossistema do Node, então você não precisa de uma instalação separada. Posteriormente, você poderá atualizar o NPM de forma isolada, porque o NPM, adivinha, ele se atualiza com ele mesmo. Então, npm i -g npm, ele vai instalar a versão mais atual. Normalmente ele oferece, ele identifica que a versão que você está rodando é uma versão que já está desatualizada e ele lhe sugere que você faça a atualização. O Node, você não precisa fazer nada com ele para um uso básico, basta você tê-lo instalado na sua máquina. Normalmente se usa mais o npm, se não todo o tempo apenas o npm. Ok, então eu repeti essa sigla diversas vezes, mas eu ainda não te disse o que você pode fazer com ele. Então, veja, eu estou falando do NPM da perspectiva de desenvolvimento front-end. Então você vai utilizar os pacotes para desenvolver alguma coisa para o browser. Legal. Então, vamos pesquisar aqui no site alguns dos pacotes mais populares. Então, por exemplo, o que é algo muito popular no desenvolvimento front-end? Você quer instalar jQuery? Muito bem. Então, tá lá, jQuery. Muito bem, 6.683 pacotes localizados para jQuery. Veja, aqui é a própria jQuery, mas você tem várias coisas que usam o nome jQuery também. Então, quando você instalar npm install jQuery, ele vai criar uma pasta no seu diretório do projeto e vai instalar a jQuery lá dentro. Vamos ver como funciona? Legal. Então, eu volto aqui no terminal, eu vou criar um diretório chamado... Aliás, eu vou em Screencasts e eu vou criar um npm, só npm. Esse pkg está aí de alegre. npm. Muito bem. Então, o diretório ele está vazio neste momento. Quando eu vou iniciar um novo projeto, eu preciso criar um arquivo de configuração do NPM. Esse arquivo chama-se package.json e é um dos arquivos mais importantes, se não o mais importante, quando você está trabalhando com o NPM. Na hora oportuna, eu vou te dizer exatamente o porquê. Então, npm init,
e aí eu vou passar aquela flag "-y". Por quê? Se eu não passar o "-y", que é simplesmente yes, ele vai me fazer uma pergunta para cada uma dessas propriedades. E eu só quero que ele coloque o padrão. Eu, posteriormente, durante o desenvolvimento do projeto, eu vou manualmente complementar essas propriedades com informações relevantes. Então, agora que eu já tenho o package.json criado, eu vou abrir o meu projeto no Sublime. Ok, então com o projeto aqui no Sublime, que vai me permitir editar o arquivo, perceba que eu tenho algumas informações referentes ao projeto. Então o nome do projeto é npm, eu posso mudar. Screencast, eu acho que eu não posso usar um nome composto, por exemplo, Screencast, npm, whatever. Não, eu preciso de um nome que seja, por exemplo, Screencast npm, ou ainda para ficar mais bonitinho, legal. Então versão, descrição, o arquivo de entrada, tudo isso eu vou manter quieto por enquanto, tá? Eu vou só manter aqui e aí eu volto no terminal e eu vou utilizar o npm para instalar jQuery. E aí eu vou passar a flag simplesmente save. Desconsidere aquele "-dev", que é o meu autocomplete. Então eu vou fazer primeiro a instalação, depois eu explico para você do que se trata aquela flag "-save". Então veja, ele está me dizendo aqui que foi criado um arquivo lockfile, package.lock.json, tá? E ele me deu alguns warnings aqui. É muito comum quando você está utilizando o npm você receber warnings e até mensagem de erros. É bom que você leia, e se for alguma mensagem de erro que lhe impede de continuar, você tem que tomar uma providência, mas normalmente os warnings eles podem ser desconsiderados, tá? E aí ele me informou aqui no final que um package foi adicionado em 3.83 segundos. Muito bem, então vamos voltar aqui no Sublime, e aí perceba que eu tenho um outro arquivo chamado package.lock.json e uma pasta chamada Node Modules. Ali dentro eu tenho jQuery, e aí dentro eu tenho jQuery, jQuery minificada e assim por diante. Nesse ponto, você já tem condições de, utilizando uma tag script num elemento HTML, fazer o include da jQuery aberta ou da jQuery minificada, mas não é a nossa intenção aqui. Nós vamos trabalhar com os pacotes instalados com npm da forma que a gente trabalharia se estivéssemos desenvolvendo um projeto server-side com Node. Então nós precisamos de uma ferramenta para quê? Para que a gente possa fazer um import de uma biblioteca e depois essa ferramenta ela vai gerar a saída num único arquivo, totalmente concatenado, tá? Essa ferramenta se chama Module Bundler, mas ainda não é para já. Eu vou fazer mais algumas instalações para que a gente tenha algumas coisas dentro da pasta Node Modules. Então, voltando aqui ao terminal, assim, eu já ia me esquecendo de mencionar o que é aquela flag --save. Veja, o arquivo package.json, entre outras coisas, ele serve como um mapa de todas as dependências do projeto. Então, normalmente aquela pasta Node Modules que você está vendo ali na barra no lado esquerdo, ela costuma conter centenas de pastas com milhares de arquivos. E você não manda essa pasta para o seu sistema de controle de versão. Por exemplo, o Git, GitHub, GitLab, Bitbucket, etc. Então você coloca Node Modules dentro do seu Git ignore e você manda somente o package.json e o package.lock.json. Quando você, no futuro, quiser configurar o projeto em outra máquina, ou ainda, se um novo desenvolvedor for trazido para a sua equipe, tudo que ele precisa é o package.json. Basta rodar npm install, o npm lerá o package.json, ele vai pegar todas as dependências e existem também as dev dependencies, logo eu falo a diferença entre eles, e dentro da pasta Node Modules, todos os módulos serão adicionados. Veja que aqui nós temos o nome da biblioteca, o nome do módulo, e aqui nós temos a versão. O Node ele utiliza Semantic Versioning, ou SEMVer. Tá? Então, este símbolo aqui
ele está descrito na documentação do Semver, mas também aqui eu estou nos docs do npmjs.com e aí aqui tem uma breve descrição do que significa cada um deles. No caso específico do acento... Que acento é esse mesmo? Acento circunflexo? Acho que sim. Esqueci completamente, me desculpe. Estou me sentindo burro aqui. Significa que é para instalar uma versão que seja compatível com esta versão. E aí ele tem um link aqui para você ver a explicação lá na documentação do Semantic Versioning. Beleza? Legal. Então, voltando aqui no terminal, vamos continuar instalando. Eu quero, por exemplo, instalar o Moment para trabalhar com datas. Legal. Quero instalar também o Bootstrap. Por que não? Poderia ser o Bootstrap Sass também. Mas tá lá. Vamos dar uma olhada como está isso aqui no Node Modules. Veja, Moment, a biblioteca lá à minha disposição, e Bootstrap com JS. Eu tenho aqui o source, eu tenho a versão já pronta para distribuição. Ok? E tenho aqui os arquivos de Sass, se eu quiser compilar o meu próprio CSS. Muito bem. Então, veja que o package.json, ele vai sendo complementado com a lista de dependências e suas versões, facilitando então a instalação quando você precisar instalar o projeto na sua máquina. Vamos seguir. Eu sei que eu vou precisar em algum momento concatenar os arquivos que eu vou importar para o projeto, ok? Por quê? Eu sei que no browser o JavaScript não possui imports. Então, para isso, eu preciso de um module bundler. To bundle, a tradução para o português é colocar junto. Então, nós faremos isso com o Webpack. Existem diversas opções no mercado, mas o Webpack se tornou, de fato, a ferramenta mais utilizada no desenvolvimento web. Então, mesma coisa, npm install, eu vou passar aqui --save dev e Webpack. Esse provavelmente vai demorar um pouco mais, porque ele tem uma quantidade muito maior de dependências do que as simples bibliotecas que eu instalei antes. Então, vamos esperar com paciência o npm fazer o seu trabalho. Minhas moedinhas. Ufa, muito bem. Então, agora com o Webpack instalado, eu vou voltar aqui no package.json e perceba que ele tem agora uma nova propriedade chamada dev dependencies, ao invés de simplesmente dependencies. Qual a diferença entre elas? Tanto faz, no final das contas, você colocar como dependency ou dev dependency. Por uma questão de compreensão do que está contido no projeto, eu penso em dependencies como as bibliotecas que são utilizadas para facilitar o desenvolvimento. E em dev dependencies, ferramentas necessárias para o desenvolvimento. Então, alguma coisa que pode ser executada, por exemplo, ou algum módulo para o Webpack, é um outro exemplo. Mas não é uma biblioteca necessária. Então, assim, só é utilizado em tempo de desenvolvimento, não em tempo de execução lá no servidor de produção. Tá? Pode ser que outros desenvolvedores tenham uma definição diferente para isso, mas é como eu vejo a diferença entre dependencies e dev dependencies. E aí presta atenção aqui na pasta Node Modules. Olha como ela está ficando muito mais gordinha, essa danada. Tudo isso daí é dependência do Webpack. Então, uma característica de projetos de desenvolvimento de front-end modernos, projetos de JavaScript, é que essa pasta Node Modules ela tem dezenas de zilhares de arquivos, e isso é normal, tá? Não se preocupe. Então, só se lembre que você não deve jamais fazer o commit e o push desta pasta Node Modules. Normalmente, inclusive, você trabalha com ela fechada, e aí você tem uma pasta, vou até criar aqui, chamada src, que é onde você coloca todo
o source do seu projeto. Então, olha só, já que eu criei a pasta src, eu vou aproveitar e criar ali um novo arquivo chamado index, ou main.js, tá? Legal. Então, esse arquivo ele vai ser o seu arquivo de entrada, ele será o arquivo que será lido pelo Webpack. Então, o que eu vou colocar aqui? Por enquanto, somente um alerta. Olá, mundo. Um tradicional Olá, mundo. Vou até deixar sem ponto e vírgula porque eu não uso essa porcaria. Legal. E aí, eu vou criar um arquivo... Não, eu vou simplesmente, veja, vou localizar aqui na pasta Node Modules, lá no final, onde tem o W, o Webpack, aí eu tenho a pasta bin, e aí lá eu tenho o webpack.js, que pode não, ele será executado com o Node. Então veja, como é que eu faço a concatenação? Vamos lá. Eu não sei se ele cria automaticamente, então eu vou criar ali uma pasta chamada build. Essa pasta ela vai conter o arquivo que será utilizado para que será incluído no browser, tá? Então, voltando aqui no terminal, basta executar então. Tirar esses daqui. Ok, então Node Modules, Webpack bin, Webpack.js, aí o arquivo de entrada primeiro, tá? É o que ele vai ler, main.js. E o arquivo de saída, que é o que ele vai gravar na pasta build, eu coloquei também como o mesmo nome. Você pode colocar o arquivo de saída com o nome que você quiser, por exemplo, index, ou então, mais comumente, app.js. E aí o Node vai utilizar este script para que ele faça o seu trabalho. Então veja, em 80 milissegundos ele gerou o app.js, ele tem 2.49 KB, tá? E ele foi gerado a partir do main.js. Vamos dar uma olhada como que isso está aqui no Sublime. Olha só, build, ele leu o main e ele devolveu o app. E o nosso código está exatamente aqui embaixo. Todo esse código que vem antes, então da linha 0, ou da linha 1, na verdade, né, até a linha 68, são scripts específicos do Webpack. Então, qual que é o papel primordial do Webpack? É concatenar arquivos. Vamos fazer um teste? Eu vou adicionar, por exemplo, eu vou dizer que window.jQuery ou jQuery é igual a window.$, que é igual a require jQuery. Aqui eu estou buscando um módulo que foi trazido, incorporado, instalado com o NPM. Então, se eu fizer o require e só passar um nome, o Node que está executando o Webpack, e o Webpack é inteligente o suficiente para saber que ele vai buscar direto na pasta Node Modules. E é só isso que eu preciso para o quê? Carregar jQuery e já associar a estas duas variáveis penduradas no objeto window. Por que pendurar no objeto window? Porque se você for depois utilizar algum plugin de jQuery, normalmente os plugins, quase todos eles, esperam que $ e jQuery estejam presentes o quê? No escopo global, tá? Então, voltando aqui, eu vou só rodar novamente. Muito bem, perceba que agora o arquivo ele ficou um pouquinho maior, 275 KB, e ele está indicando aqui que é um arquivo grande, tá? E aí, voltando aqui no app, perceba que agora ele tem 10.000 linhas ao invés de apenas 70 e alguma coisa. Por quê? jQuery foi incluído. O que acontece se eu incluir também moment? Então, window.moment, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o jQuery, eu vou pendurar também no objeto window. E aí, moment. Beleza. Rodei aqui. Ele agora está com 763 KB. Nossa, essa biblioteca Moment ela é grande, eu não sabia disso, tá? Então, legal. Voltando aqui, agora o meu app, ele está um pouquinho maior. Perceba que existe até uma dificuldade para carregar, mas ele está com 26.939 linhas.
O que é importante você reparar aqui é que num único arquivo de JavaScript eu tenho jQuery, Moment e a minha própria programação. Você percebeu que eu evitei usar esse dedo aqui, né? Você vê como eu me importo com você. Então, tudo no mesmo arquivo. Aí agora a gente faz o seguinte. Eu vou criar aqui um arquivo index.html, colocar uma estrutura inicial de HTML ali, script src, aí eu vou buscar na pasta build app.js. Como que eu faço para rodar isso daqui? Bem, eu vou na pasta, não vou na pasta nada, o index ele está aonde? Na minha pasta raiz do projeto, então http server porta 8081, volto no browser, abro uma nova aba e localhost 8081, olá mundo, e se eu trouxer o Chrome DevTools, não se preocupe com esse favicon aqui, eu só quero que você repare que se eu pegar jQuery está lá, está instalado, a mesma coisa com $, e a mesma coisa com Moment. Tudo à disposição para que eu comece a programar utilizando estas bibliotecas. Não é fantástico isso? Beleza. Eu imagino que como um desenvolvedor consciente que você deva estar preocupado com este arquivo de 763 KB e 29 mil linhas. Veja, não se preocupe. Algumas bibliotecas, elas permitem que você importe apenas o que você realmente precisa. Provavelmente Moment é uma delas. E no final, nós vamos utilizar um plugin para o Webpack. Para quê? Para que a gente possa minificar este arquivo. Então, minificar significa que todos os espaços, quebras de linhas, todas as variáveis com nome nomes compreensíveis para o desenvolvedor serão todos substituídos normalmente por uma única letra, porque para o computador tanto faz se algo chama A, B ou C, ou variável 1, variável 2, lista de categorias, lista de compras, lista de whatever, tá bom? Mas isso é mais pra frente neste mesmo screencast. Bem, essa string que você está vendo aí no terminal, ela é grande, né? Então, veja, você pesquisou a documentação, você está construindo o aplicativo, mas veja, toda vez que você precisar rodar o Webpack para concatenar o seu trabalho, você vai rodar isso daí, é meio chato. Principalmente se você tiver novos membros chegando na equipe, é muita coisa que você tem que explicar. E se você quiser, por exemplo, colocar algum parâmetro qualquer aqui, né, igual X, pô, aí você vai ter que entrar em contato com o desenvolvedor, por desenvolvedor e explicar. Aí as pessoas vão falar, ah, tá bom, vou colocar. Aí esquece. Então, para resolver isso daí, existe uma forma da gente padronizar o que a gente quer, ações. Então eu vou selecionar esse cara aqui, se o terminal deixar. Ok, selecionei. E aí eu volto aqui no Sublime e no package.json, perceba que eu tenho scripts aqui, tá? Eu vou colocar a barra para o lado esquerdo, escondê-la para ficar mais fácil, né? Para a gente ganhar mais espaço na tela. Então eu vou tirar esse teste por enquanto e eu vou colocar ali uma nova propriedade. Perceba que isso aqui é um arquivo JSON. Então existe uma regra a seguir, e se eu colocar aspas, apóstrofes, né, ou aspas simples, como chama-se no popular, ele já marca ali em vermelho dizendo que ó, tem merda ali, tem coisa errada, tá? Então, muita atenção quando você estiver editando manualmente o seu package.json. E aí eu vou colocar um arquivo chamado dev. Um arquivo não, o nome da propriedade é dev. E ali eu colo o quê? O que eu quero que seja executado, tá? E aí é só isso, eu salvo, volto ao terminal e ao invés de rodar essa string toda, eu vou pedir para o npm rodar o script dev que eu configurei no package.json. Só isso. Ele vai executar exatamente o que eu coloquei ali. E como o package.json ele é enviado para o controle de versão, e ele é distribuído para toda a sua equipe. Então, toda vez que um dev quiser rodar um projeto durante o desenvolvimento, ele vai rodar npm run dev. Ele não precisa se preocupar com o que tem ali dentro.
tá legal? E isso facilita muito não só o seu trabalho como um desenvolvedor solo, mas principalmente o trabalho em equipe. Ali normalmente se contém diversos arquivos, tá? É normal que se tenha o npm run dev, que se tenha também o build, e aí aqui sim instruções específicas para gerar o release de produção e teste, que aí, por exemplo, roda-se ali o Jest para rodar os testes. Então, se eu tiver com o Jest instalado, provavelmente eu estou, na hora que eu voltar aqui, eu vou remover esse build, eu não quero um script vazio. Na hora que eu voltar ao terminal, npm test, aí o teste ele tem um atalho, eu posso rodar sem o run. Ele vai pegar o Jest, que é um test runner bem completo, vai procurar por testes, não vai achar nenhum, provavelmente vai reclamar sobre isso, mas isso não é problema. Você já sabe que tem um novo script ali funcionando. Olha lá, determinando as suítes para rodar. 4 arquivos verificados, nenhum match, 0 matches. Então, tudo bem, mas você já viu que eu coloquei um novo script e ele rodou. Aí você pode pensar, de onde vem esse Jest? Eu tenho o Jest instalado de forma global aqui no meu sistema operacional. Eu já fiz isso no passado, tá? Então eu não vou instalar novamente. Mas é isso, simples, tá? npm scripts. Bem, eu disse que aquele arquivo gigante ainda não é gigante, mas ele é bastante grande, 763 KB, que é o nosso app.js, que vive na pasta build, ele seria minificado. Então, já que eu prometi, é melhor que eu cumpra. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir aquele script que está no package.json. Então, por quê? Eu preciso continuar adicionando instruções para o Webpack para que ele faça o seu trabalho. Nesse caso, eu preciso instruí-lo a utilizar um loader. Então, melhor eu tirar isso do package.json e passar para um arquivo de configuração. Isso é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou criar aqui na raiz do projeto um webpack.config.js. Muito bem. Então, eu vou começar a configuração. Path é igual a require path, ele sabe exatamente aonde buscar isso daí, e aí eu vou exportar um módulo, que é nada mais é do que um objeto. Não se preocupe se você não tem ideia disso daí, tá? Tá tudo na documentação do Webpack, e na verdade, esse screencast nem era para ser sobre o Webpack, então considere que você está levando isso como um bônus, tá? Então vamos lá. Eu preciso o quê? Da localização do arquivo, então src.main.js, ok. Aí eu vou indicar o output. Aí o output ele é um objeto. E aí path.resolve, por isso que eu fiz a importação deste módulo npm ali. Ok, dear name, vírgula, e aí build. Muito bem, aqui é a pasta. Aí eu vou colocar uma segunda propriedade chamada filename. E aí ele é app.js. Eu acredito que isso já resolva a questão. E aí, aqui eu vou simplesmente rodar o que? O webpack.js, porque todas as demais instruções, ou todas as instruções necessárias, elas virão agora do webpack.config.js. E se eu fiz tudo corretamente, quando eu rodar npm run dev, momentos de tensão. Ok, então ele continua fazendo exatamente o que eu preciso. E aí agora eu preciso de algo para minificar este código. Então vamos ali no webpack.js.org, seria isso? Olha, eu acertei, que legal. Não, mas é melhor no Google. Eu quero Webpack Uglify. Webpack Contrib Uglify Webpack Plugin. Então não é um loader, mas um plugin. Então vamos
pegar aqui as instruções de instalação. Muito bem, então, só copiar daqui. Esse traço D maiúsculo é a mesma coisa que traço save dev, tá? Então, mais uma informação aí. Por que salvar no Dev Dependencies? Porque ele é uma ferramenta utilizada somente em tempo de desenvolvimento. Então, eu vou esperar a instalação. Aliás, não vou esperar não, vou voltar aqui no site e aí simplesmente copiar isso daqui. Vamos até o Webpack Config. Eu quero aproveitar só este cara aqui. E aqui dentro, depois do output, eu coloco uma propriedade chamada plugins. Veja que agora eu estou trabalhando com um arquivo JavaScript, então eu não preciso me preocupar com as aspas no lugar do apóstrofe. Isso aqui não é um JSON, apesar de eles serem parecidos. E aí, plugin, new Uglify JS plugin. Eu desconfio que com isso ele já resolve a questão, mas não custa a gente dar uma olhada, continuar aqui olhando a documentação. Ah, muito bem. Então, olha só, a gente passa uma expressão regular para que ele identifique o tipo de arquivo que será minificado. Então, o Webpack ele vai testar tudo o que for .js dentro do meu projeto. E aí, agora sim, eu acredito que ele fará a minificação. Vamos ver como é que está o status da instalação. Tudo instalado, muito bem. Eu quero só verificar o arquivo app.js antes da minificação, vou até mantê-lo aberto aqui, e aí eu vou rodar npm run dev. Temos um erro ali, webpack config, linha 14, vamos resolver, eu acho que essa é a parte mais fácil. Ok, tem um a mais aqui, então, agora sim, limpei, npm run dev, esperemos pelo melhor. Ok, rodado com sucesso. E aquele arquivo que tinha 763 KB caiu para 310. Ainda é um arquivo muito grande, porém está muito menor. E aí, quando a gente vem aqui, perceba que o cara está todo numa única linha. Muito legal, né? Então veja, a gente consegue complementar o Webpack com diversos plugins e loaders, e ele pode fazer uma infinidade de coisas. Porém, ele precisa do quê? Do Node.js e do NPM. NPM este que você está aprendendo a utilizar aqui neste screencast que está chegando ao fim. Somente mais uma dica para você, e aí eu me dou por satisfeito com o conteúdo deste vídeo. Bem, até o momento eu estou rodando o Webpack a partir da pasta Node Modules, ou seja, de dentro da própria instalação do projeto. Essa é a maneira mais segura, porque com isso você não coloca o requerimento de outros desenvolvedores terem o Webpack instalado de forma global na máquina. Veja, não existe nenhum problema de você instalar as coisas de forma global, mas existem alguns desenvolvedores que não gostam, além de ser uma instrução a mais que você tem que colocar na documentação do projeto. Mas eu vou rodar aqui o Webpack, simplesmente rodar o Webpack sem passar nenhum dos parâmetros adicionais, como você vê ali. E o fato dele estar instalado globalmente, ele vai ler o webpack.config.js e vai fazer o que se espera. Muito bem, está feito. Ok, veja que, deixa eu ver se eu consigo checar a versão do Webpack. A versão que está instalada é a 1.13.1. Provavelmente ela está desatualizada. Existe uma forma de você rodar aplicativos desenvolvidos com Node.js e NPM sem que você precise instalá-los de forma global. Isso é novo, isso foi lançado há alguns meses e é o comando npx. Então, npx webpack. O que acontece? Em tempo de execução, o NPM vai lá no registro, no próprio registro do NPM, ele vai fazer o download da última versão, da mais recente, vai executar e vai parar.
tá? Olha só que interessante. Por exemplo, npx, deixe-me... npx http server port 8081. A mesma coisa. Veja, ele já trouxe o HTTP server, supondo que eu não tivesse já instalado na minha máquina, e ele está rodando aqui no 8081. Aproveito para verificar se o script que eu minifiquei, ele está rodando normalmente. Vamos aqui em Network, eu vou filtrar por JS, atualizar, legal, status 200 e o tamanho dele 331, que quando trafegado servido por um web server que suporta gzip, ele vai chegar aí com um tamanho ainda menor. E se a gente olhar aqui, você vai perceber que é o cara, se o preview carregar um dia, que é o cara que foi minificado e não o arquivo aberto no qual eu estava trabalhando. Então, só para recapitular, nesse caso, o que eu tenho em SRC é o meu arquivo fonte, é o arquivo onde eu faço o meu trabalho, e o que está no build é o resultado desse trabalho, que foi compilado com o Webpack, não só concatenado como minificado, e este arquivo que está no build é o que eu vou incluir no meu index.html. E com isso, eu encerro este screencast sobre NPM. Está muito longe de ser um conteúdo completo e abrangente sobre o NPM e o próprio Node, mas serve de introdução para você que nunca usou, somente ouviu falar. Tá aí o cara todo explicado para você, e aí agora você tem condição de sair explorando, lendo o que você achar na internet, principalmente lendo a documentação e, mais importante de tudo, usando o NPM e o Node.js no dia a dia. Obrigado por ter assistido, valeu, um forte abraço.